ifndef, usar pragmas, hashtag, essas coisas, aí você coloca o corpo da função, tipo protótipo, não é isso? Vou criar um aqui para poder ir te explicando. Vamos lá. Certo. Então, vou colocar aqui, ó, adicionar um novo arquivo. Vou colocar um ponto .h. Aqui é mais por gerência do próprio Visual Studio, tá? Porque no final das contas você vai trocar o conteúdo do arquivo, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, um arquivo de header. E aí eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tô... Como a gente está aqui na dúvida do trabalho, eu vou criar um arquivo chamado pessoas.h. Tá? Então, aqui, ó, pessoas.h. Então, beleza. Primeira coisa, como eu escolhi um ponto .h, tá vendo que ele ficou com um íconezinho diferente aqui, ó? Isso aqui é mais por conta da gerência do Visual Studio. Então, tá aqui um ponto .h, e aí quando eu escolho ponto .h, primeira coisa que ele faz é colocar esse pragma once aqui. Para que serve esse pragma once? É uma gerência do pré-processador que ele faz o seguinte, todas as vezes que ele entra num arquivo que já foi incluso, ele não inclui esse arquivo de novo. Tá? Então é para evitar redefinição, é evitar de incluir o arquivo mais de uma vez e tudo. Só que esse pragma once aqui, apesar de ele ser suportado por quase todos os compiladores, não são todos que suportam. E como a nossa intenção aqui é fazer sempre um código que é o ANSI-C, né, um C padrão, que vai compilar em qualquer lugar, então é interessante que a gente utilize as coisas que vão funcionar em todo quanto é lugar. Então, o que a gente geralmente faz? A gente cria uma guarda, e aí eu vou colocar aqui de uma maneira geral, e aí eu explico. Então vamos lá. De uma maneira geral, como é que funciona isso aqui? Ó? Primeiro, isso aqui é uma diretiva do pré-processador. Então significa que antes da etapa de compilação, né? Como a gente viu em sala, simplificando o processo de compilação, são 3 etapas. É o pré-processador, o compilador e o linker, né? Que é o cara que faz a união de tudo. Então o que o pré-processador faz? Dentre as várias tarefas deles, a gente tem a parte de inclusão dos arquivos e substituição de todas as expressões constantes. Então, isso daqui é uma diretiva para ele. E o que ele está falando? Olha, se não foi definido esse identificador aqui, então, seguinte, se tiver aparecido antes algum define dele, isso aqui dá falso. E aí, como isso aqui dá falso, ele não entra no if. Então, do início até o fim do if aqui, não vai ser incluso. Então, se não tiver sido definido, ele entra. Aí, a primeira coisa que ele faz é definir. Para que isso serve? Para se eu incluir esse arquivo mais de uma vez, para que o que esteja aqui entre esse ifndef e esse endif não seja incluso 2 vezes. Então, é uma forma de a gente proteger o que está aqui dentro contra a inclusão 2 vezes. Se o pragma once tiver funcionado, beleza. Se o pragma once não tiver funcionado, você coloca essa guarda aqui por garantia. Então, por exemplo, o que é importante aqui? É que esse identificador seja único, para que ele não confunda com nada que tenha existido antes. Então, o que geralmente eu faço? Eu coloco o identificador, que é o nome do arquivo, começado e terminado com 2 underline. Por que eu faço isso? Porque eu garanto que, como o nome do arquivo é único, e aí eu coloquei esse underline antes e depois, ele não vai confundir com nada que ele já tenha visto. Então, por exemplo, como esse arquivo aqui chama pessoas.h, então eu crio o identificador aqui assim, ó, pessoas, tá? Então, assim, ó, é como se aqui tivesse escrito pessoas.h, só que de forma única. E aí eu coloco isso aqui. Isso aqui é um comentário, né? Nem precisa, mas é só para mostrar que ele começa e termina aqui. Então, para que serve esse pedaço aqui? Para garantir que ele não seja incluso 2 vezes. Então, se eu chegar aqui, ó, no aula e fizer isso aqui, ó, include
pessoas.h e pessoas.h, o que vai acontecer? Ele vai, na primeira vez, trocar a linha 10 por tudo isso que está aqui dentro. Aí, beleza. Na linha 11, o que ele vai fazer? Quando ele entrar aqui, aí vamos supor que o pragma 11 não funcionou, né? Como ele já foi definido na primeira vez que ele passou aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui agora vai dar falso, né? Porque se não tiver definido, mas ele está definido, então ele vai dar falso, ele não vai incluir nada que está aqui dentro mais. Então é uma forma que eu tenho de proteger. E aí, como que geralmente eu faço a organização do ponto H? Inclusões, e aí eu vou explicar por que eu faço nessa ordem. Constantes, tipos e funções exportáveis. Tá? Então, geralmente eu faço assim. E o que é importante quando a gente quebra em vários arquivos? Que todos os arquivos eles sejam autocontidos. Significa que eu vou colocar aqui dentro somente as coisas que diz respeito a esse arquivo, e todas as coisas que esse arquivo depender, eu vou incluir aqui. Então ele tem que ser completo por si só. Então vamos imaginar o seguinte, que eu vou ter uma função que cadastra uma pessoa, tá? Que cria uma pessoa, que faz qualquer coisa que seja relacionada com uma pessoa. Então vamos supor. Então a primeira coisa que eu preciso é criar um tipo pessoa. Então struct pessoa. E aí faz de conta que a minha pessoa ela é composta de um ID, né? Isso é das primeiras coisas que está descrito lá no trabalho. Então ela é composta de um ID e é composta de um nome. Tá? Então vamos lá. Isso daqui está completamente fora do padrão que a gente já conversou em sala. Então, primeira coisa, como em geral os tipos utilizam as constantes, então eu coloco a seção de constantes antes do tipo. Porque em C, né, a gente sabe que para eu usar alguma coisa eu tenho que ter visto essa coisa antes. Então vamos supor que o nome seja nome, pessoa, tamanho máximo. Então, olha só, como ele apareceu aqui antes, eu venho e substituo. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu vou colocar as constantes, aqui eu vou colocar os tipos, e aí eu já vou discutir essa parte aqui e vou discutir essa parte. Aí, vamos lá. Essa pessoa aqui, de que ela depende? Ela depende só de um tal de nome, pessoa, tamanho máximo. E esse nome, pessoa, tamanho máximo veio antes dele, então esse arquivo aqui está todo completão, todo bonitão. Não precisa de colocar mais nada nele. Agora vamos supor que eu queira dizer que o meu ID ele é um inteiro de 32 bits com sinal. Tá? Então eu quero forçar que ele seja um inteiro de 32 bits com sinal. Então eu vou colocar um tipo que força que ele seja isso daí. Então int 32t. Aí tá aqui, ó, int 32t. E vai assim, ó, de cara ele já está reclamando aqui, né? Int 32t. Por quê? Porque ele depende de um tal de int 32t que ele nunca viu. Então, como ele nunca viu, significa que essa coisa aqui, que deveria estar atrás dela, antes, né, não está. E aonde que esse int32 está? Esse int32 está num arquivo chamado stdint.h. Então, olha só, a partir do momento que eu incluí esse arquivo, ele parou de reclamar. Então, aqui eu vou colocar todas as inclusões necessárias para que esse arquivo aqui seja autocontido, completinho. Aqui as constantes, aqui os tipos e aqui as funções exportadas. Então agora vamos imaginar que eu vá ter uma função
E aí eu vou colocar aqui minhas inclusões. E aí, vamos imaginar que eu vou ter uma função que ela cria uma pessoa. Tá? Então, imagina a seguinte situação. Eu vou ter uma pessoa. É pessoa mesmo? É, pessoa. Tá? Vamos supor isso daqui. Bom, e aí depois a gente vê os parâmetros e tudo. Então vamos imaginar que eu tenha essa função aqui, ó. Uma função chamada pessoa, cria, que não recebe nenhum parâmetro, não tem nenhum parâmetro, não recebe nenhum argumento, e ela volta um ponteiro para essa estrutura aqui. Aí, primeira coisa, quem é esse tal de pessoa aqui? Se eu tentar compilar esse arquivo aqui, ó, vou te mostrar. Ctrl F7, depois eu vou usar só o atalho, só te mostrar o processo de compilar um arquivo só. Se eu compilar esse arquivo, olha só o que aconteceu. Ele virou e falou assim, olha, pessoa cria deve retornar um valor. Beleza. Então, ele está falando que esse cara aqui tinha que retornar alguma coisa e não retornou. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó. Return null, para começar. Ou então, criar um struct pessoa S, pessoa, ou nova pessoa. E aí eu vou fazer nova pessoa igual a malloc de size of de struct pessoa s pointer, colocando o espaço para uma pessoa e vou retornar esse ponteiro aqui. Beleza. Agora eu vou compilar. Ó, então vamos lá. Primeira coisa. Ele está reclamando de um tal de malloc. Olha, malloc é indefinido. E aí ele está assumindo que retorna inteiro e tal. Essa parte aqui, isso aqui é bobagem. Tá? É porque ele sempre assume que retorna o inteiro. Mas no final das contas ele está falando, olha, tem um tal de malloc que eu não conheço. Onde que está o malloc? Você lembra qual arquivo que está o malloc? stdlib. stdlib. Então vou incluir o stdlib.h. Então vamos lá, compilar de novo. Olha, ele compilou. Tá vendo? E aí é o seguinte, tem um tal de struct pessoa e tudo, mas vamos pegar esse nova pessoa aqui, ó, nova pessoa, colocar uma setinha. Tá vendo que ele não completa nova pessoa? Olha só, o pessoa tem ID e tem nome, tá vendo? ID e nome. Eu criei um ponteiro do tipo struct pessoa, e mesmo assim ele não sabe completar. Olha só, como ele é um ponteiro, quando eu colocasse seta aqui, ele deveria me oferecer o ID ou o nome. Por que que ele não está me oferecendo esse ID e esse nome? Alguém sabe? Porque tinha que ser ponto em vez da setinha. Não, porque mesmo que eu coloque ponto aqui, ó, tá vendo? Na verdade o ponto tá errado, né? Eu só coloquei aqui para te mostrar que não é essa a resposta. Porque como ele é um ponteiro para estrutura, então um ponteiro para estrutura é sempre seta. Mas certo. por que que ele não tá mostrando nem o ID, nem o nome? A declaração está errada? Não. É porque é o seguinte, esse arquivo aqui não está completo. Porque ele está referenciando um tal de pessoa S que ele nunca viu na vida. E aonde que está a definição de pessoa S? Onde foi que a gente declarou esse pessoa S aqui? Aí é 6. Então, mas ele foi declarado aqui, ó, no pessoas.h. Ah, sim. Então, olha só. Então eu vou incluir agora o pessoas.h. Quando eu incluir o pessoas.h, olha só. Agora ele já conhece.
tá? Não precisava, eu fiz isso aqui só para mostrar. Então, ele virou e falou assim, olha, beleza. Agora eu consigo usar ID, agora eu consigo usar nome e tudo. E esse arquivo aqui, ele está completinho. Tá? Se eu compilar esse arquivo aqui, esse arquivo agora está completinho. Só que tem uma coisa que, em geral, a gente não fica fazendo, que é usando esse struct o tempo todo aqui. Então, o mais normal é que a gente crie um tipo aqui, né? Então, agora eu tenho um pessoa T, que é a mesma coisa de um struct pessoa S, e que eu vou usar esse pessoa T o tempo inteiro aqui. Então, vou só substituir, não muda absolutamente nada. Esse pointer, inclusive, que estava errado, tá? Não tinha esse pointer, não. Eu que fiz errado. Então, beleza. Meu arquivo aqui está compilando. Então, olha só o que aconteceu. Eu criei um arquivo chamado pessoas.h e aí eu coloquei aqui as inclusões que esse arquivo aqui precisava. Você tem que sempre focar naquele arquivo. Não imagina o seguinte, que ele inclui outro, que inclui outro, que inclui outro, não. Porque mesmo que isso funcione, você gera dependência. E não tem necessidade de fazer isso daí, porque o compilador ele já faz o processo de não incluir o arquivo duas vezes, quando você tem esse pragma once, quando você tem essas guardas aqui. Então você não precisa preocupar com isso. A intenção é que o seu arquivo sempre seja autocontido, sempre esteja completo. Então esse arquivo aqui precisa de quê para funcionar? Precisa do stdint por causa desse int32. Esse arquivo aqui precisa de quê? Do stdlib por conta do malloc e ele precisa do pessoas.h por conta do pessoa t. Aí beleza. Precisa levantar a mão não, Giovanni? Pode perguntar direto. Eu vi que outra pessoa chegou que aí como também. você falou que o ponto H tal, não pode ser incluído mais de 2 vezes. Então, se eu, por exemplo, fizer só um ponto H com todas as coisas do, tipo, colocar tanto de pessoa quanto de grupo, fazer 2, tipo, CPP, um de pessoa e um de grupo, não vai funcionar? Não, ele vai funcionar, mas aí ele perde a razão de você estar criando o ponto H. Porque a intenção do ponto H é justamente que você vá separando as coisas e organizando os módulos que têm correlação. Então, por exemplo, se você criou um pessoa.c e um grupo.c, por exemplo, é interessante que você tenha um pessoa.h e um grupo.h. Se você cria um ponto H que inclui tudo, esse ponto H fica mais ou menos desnecessário, porque, afinal de contas, qual que é a razão dele? É mostrar as coisas que você precisa usar antes. Mas aí é só você colocar antes no código, entendeu? Então a intenção é que a gente vá separando os pontos Hs e colocando neles só as coisas que a gente precisa naquele contexto. Então, não é que você não possa criar um arquivo .h que tem tudo. Pode. Ele só perde a ideia, né? A razão pelo qual ele está sendo criado. Então aqui, ó, se eu chegar aqui no pessoas e aí depois colocar coisa de grupo, colocar coisa de conversa e tudo, o que acontece? Quando eu incluir o pessoa.h, eu acabo levando coisa de grupo e de conversa aqui para dentro, que é completamente desnecessário. Porque pessoa só diz respeito à pessoa. Imagina o seguinte, eu pelo menos elaborei o trabalho com essa intenção. Que pessoa não dependa de nada, que grupo dependa de pessoa e que conversa dependa de grupo e de pessoa. Então, o que é natural que a gente vê já acontecendo? Que pessoa não tenha nada de grupo. Então, ele não inclui grupo.h, não inclui conversa.h, ele só inclui coisa relacionada com pessoa. Aí, por exemplo, eu vou fazer a parte de grupo. Grupo não precisa de conversa, porque o grupo existe por si só. Agora, um grupo não existe sem pessoas. Então, o grupo depende de pessoas. Aí, o que eu vou fazer? No grupo, eu incluo o pessoa.h. Entendeu a ideia para a gente ir separando as coisas em arquivos diferentes? Entendi. Falou. Tá? Aí, agora, continuando aqui. Vocês podem me interromper, tá? Não precisa levantar a mãozinha, não. Aí, agora, vamos lá.
Eu tenho aqui a minha inclusão por conta desse cara. Eu tenho a minha constante aqui, né? A linha 17 usa essa constante. Eu tenho a minha linha 20, um tipo chamado pessoa T, que é a mesma coisa da struct pessoa S, para que eu não tenha que ficar escrevendo struct o tempo todo. Então, esse arquivo aqui, aparentemente, ele está completo. Esse arquivo aqui está completo porque ele tem o stdlib, que é necessário para o malloc, e ele tem o pessoas.h, que é necessário para o pessoa. Então, olha só, não tem stdio sendo incluído aqui, não tem string.h sendo incluído, não tem necessidade de você ficar incluindo arquivos que você não vai utilizar. Então, você só vai incluir coisa que diz respeito a esse contexto aqui, tá? Então, beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu estou aqui no main, né, na minha aula aqui, deixa eu tirar essas coisas aqui antes. E aí, vamos lá. E eu quero criar uma pessoa, só para poder explicar para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoa, nova pessoa, por exemplo. E aí eu quero criar essa nova pessoa. Então, nova pessoa, pessoa, cria. Tá vendo? Essa função pessoa cria, ela não está disponível. Apesar de ela estar no pessoas.c, aula.c não conhece, porque ele só conhece as coisas que estão dentro de pessoas.h. Então, o que eu coloco aqui no ponto .h? Além de colocar as inclusões que esse arquivo precisa, além de colocar as constantes que esse arquivo usa, além de usar, né, que esse arquivo usa ou que seja interessante que outros saibam, os tipos, eu também vou colocar o protótipo das funções que eu quero exportar. Então, por que isso é interessante? Porque em C eu tenho que ver a coisa antes de usar. Então, para que eu utilize o pessoa cria aqui, ele necessariamente tem que ter aparecido aqui antes, ó. Então, ou ele tem que ter aparecido na linha 22, 21, 20, em algum lugar aqui. Então, quando eu chego e coloco esse protótipo aqui na linha 23, olha o que está acontecendo. Eu agora estou declarando na linha 23 o protótipo dessa função. O que ele está falando? Que existe em algum lugar, tá? Lembrando que a terceira etapa, que é o linker, ele é que vai juntar. Então, na etapa de compilação, basta você saber que ela existe em algum lugar e que, além de existir em algum lugar, ela existe com aquele protótipo. Então, eu estou colocando aqui, ó, na linha 23, o pessoa cria, e o pessoa cria, o que ele exporta? O que ele retorna? Ele retorna um pessoa pointer. Então, agora, eu sou capaz de usar o pessoa cria aqui no meu main. Então, olha o que vai acontecer. Meu arquivo agora, o pessoa.c, compila, o meu aula também compila, e o meu programa linka. Vou mandar ele construir a solução aqui para vocês verem. Tá vendo? Meu programa linka. Por quê? A terceira etapa, que é a etapa de ligação, ele vai juntar o código de todo lugar que ele foi referenciado. Então, a segunda etapa, que é a compilação, é importante só ele conhecer o protótipo. Por que do protótipo? Para ele saber como usar aquela função. Olha, eu estou achando aqui uma função chamada pessoa cria. E aí, como é que eu uso esse cara? Quais que são os parâmetros? O que ele retorna? Então, é importante que ele já tenha visto o protótipo antes. Como a gente já discutiu aqui, ó, vou só abrir o arquivo para vocês verem. Dentro do stdio, ele não tem as funções, ele só tem os protótipos. Se eu procurar aqui, ó, o printf, cadê o printf? Esse é o v printf, f. Nossa, esse arquivo é muito feio, professor. Deixa eu procurar a palavra exata aqui. Beleza, tá aqui, ó, printf.
Então, tem um tanto de coisa aqui que vocês não viram, né, e tal. Isso, o Pedro já respondeu para Samuel. Então, olha só, a função printf tem o protótipo aqui. Então, tem coisas aqui que vocês não viram, que não importa, mas no final das contas, ele é uma função que retorna um inteiro e que recebe um formato, que é uma cadeia de caractere constante, e aí depois ele tem os outros parâmetros aqui, tá? Então, é importante que ele já tenha visto. Então, para eu usar o printf, eu tenho que incluir o stdio.h. Mas o código do printf está aqui? Não está. É na terceira etapa, quando o linker passar, é que ele vai juntar essas coisas. Então, só para eu poder finalizar essa parte aqui. O meu programa está compilando e linkando normalmente. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou remover esse código aqui, ó. Vou comentar ele todo. Vou remover esse código para poder mostrar aqui. O pessoas.c continua compilando, tá vendo? Ele é um arquivo completo, ele compila. O meu aula.c, vou compilar ele aqui de novo. Ele também compila, por quê? Porque ele só precisa do protótipo do pessoa cria. E o protótipo está aqui, ó, beleza. Porém, ele já está até gerando um warning aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas vocês vão ver que esse projeto não linka mais, que é a terceira etapa. Aqui, ó, tá vendo? Ele não linkou. Porque ele está falando, olha, no main tem um tal de pessoa cria que eu nunca vi. Entendeu? Ele não conseguiu, na hora de juntar, achar o código do pessoa cria. Então, todos os meus arquivos compilam, que faz parte da segunda etapa, mas a terceira etapa, que é a etapa de ligação, que quem faz é o linker, ele não consegue juntar para formar o seu executável. Tá? Então, quando eu volto ele para cá, eu volto a ter o código. Então é importante que no ponto H eu tenha o protótipo. Primeiro, deixa eu voltar isso aqui para mostrar o warning para vocês. O warning que ele está falando ali é o seguinte, olha, eu encontrei um protótipo de função e não encontrei a implementação dele. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa função não foi encontrada. Tá? O warning que ele está gerando é por conta disso. Ele virou e falou assim, olha, você colocou um protótipo de função aqui e eu varrendo meus arquivos aqui, eu não consegui achar em nenhum lugar, tá bom? Então, estou voltando ele para cá. Beleza, aí agora meu projeto volta a linkar. Então, vamos imaginar agora que eu vou criar um arquivo chamado grupos.h. Vou fazer minha guarda aqui novamente. Criar as seções que eu gosto de criar. Né? Tá aqui, beleza, grupos. Aí vamos imaginar agora que o seguinte, que o meu grupo ele tenha um ID, tá? E ele tenha um vetor de 10 pessoas. Não significa que é para fazer isso no trabalho, né? Eu estou só explicando o processo de separação em arquivos aqui. Então, eu vou criar um tipo struct grupo. E vamos supor que esse grupo tenha um ID e esse grupo ele tenha um vetor de pessoas. Aí vamos lá. Para que esse arquivo aqui fique completo, primeiro, ele não conhece pessoa T. E onde está pessoa T? Pessoa T está no pessoas.h. Então pronto, agora já está completo. Esse 10 aqui não faz nenhum sentido, tá? Com uma constante literal, então a gente cria aqui grupos número máximo pessoas. Não significa que é para fazer isso não, tá, gente? Eu estou só explicando. Tá, então agora eu tenho aqui o pessoas.h por causa do pessoa T. Eu tenho essa constante aqui,
que vem antes porque ela está sendo referenciada na linha 16, então esse arquivo aqui está completo. Observe que não tem inclusão de stdio.h, não tem inclusão de stdlib, não tem inclusão de string.h, não tem inclusão de stdint, porque eu incluí o stdint aqui, ó, por conta desse int 32t. Mas aqui no meu exemplo, como eu estou usando um tipo primitivo não precisa incluir nada. Entendeu? Aí agora aqui eu vou colocar as coisas que diz respeito a grupo. Entendeu, Pedro? Entendi, professor. É tipo assim, sobre o arquivo.c, pessoas.c, ele só tem que ter o mesmo nome do header para poder funcionar? Ele precisa ver as coisas antes, né? Então vamos supor, Sim. se eu voltar aqui no pessoa. Por que eu incluí o pessoas.h? Porque ele usa esse tal de pessoa D. Esse pessoa T, e esse pessoa T está aqui. Então, se eu criar um grupos.c, vamos lá, deixa eu só criar ele aqui, ó. Grupos.c, o que vai acontecer? Se esse grupo.c aqui, por alguma razão, ele usar pessoa, então faz de conta que eu tenho uma função chamada grupos, insere pessoa, por exemplo, só para justificar o que eu estou querendo fazer aqui. Então ele vai inserir pessoa onde? Vai inserir pessoa num grupo e vai inserir uma pessoa. Tá? Então vamos lá. Para que esse arquivo aqui ele esteja completo, ele precisa conhecer grupo T. Então eu vou colocar aqui. Grupo T. É grupo ou é grupos? Ah, tá. É porque eu ainda não fiz. Tá, então beleza. Vamos fazer aqui. Tinha Pessoal, me esquecido. explica essa linha 16? A linha é o quê? A 16. Essa. Uhum. O que ele está criando? Um vetor, tá vendo? Porque é colchete. Um vetor de 10 elementos, onde cada elemento é uma estrutura do tipo pessoa T. E qual que é a estrutura pessoa T? É essa que foi definida aqui, ó, que contém um ID e um nome. Professor, Pode falar. então pode definir o tamanho do grupo ou não? Não, aqui eu estou dando um exemplo, entendeu? Sem fazer o trabalho para vocês. Eu estou dando um exemplo Tá, então. de dependência das coisas, sabe? Tá, mas no trabalho a pessoa pode colocar o tamanho que ela quiser. Quantas pessoas quiser no grupo. Aí é o seguinte, explicar, Samuel. O fato de o trabalho pedir não significa que todo mundo consiga fazer, né? Então vamos supor que você não consegue fazer um grupo que aceita uma quantidade qualquer de pessoas. Se você não consegue fazer com uma quantidade qualquer, você limita. É preferível você fazer um grupo que limita a quantidade de pessoas do que não fazer um grupo. Entendeu? Então o que acontece? O trabalho, de uma maneira geral, é sem restrições. Então não tem restrições quanto ao número de pessoas, não tem restrição quanto ao número de grupos, não tem restrição quanto ao número de pessoas no grupo. Então, cada restrição que você coloca é para que você consiga fazer aquilo dali. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, ele tem uma restrição. Olha, cada grupo tem no máximo 10 pessoas. Mas a especificação original é que não tem essa restrição. É porque eu estou explicando aqui o processo de dependência. Beleza? Beleza. Então, só criar esse grupo S aqui. Então, typedef. Mas você entendeu, Giovana? Sim, entendi. Beleza. Então, aqui, ó, typedef struct grupo S, grupo T. Né? Então, eu estou criando um tipo novo chamado grupo T, que ele é a mesma coisa desse struct grupo S. Aí, beleza. Aí, vamos lá. Só explicar isso aqui para poder fechar essa parte de inclusão e de módulos aqui com um contexto mais completo. Vamos lá. Quando eu estava em pessoas, cadê pessoa? Quando eu estava em pessoas, eu incluí o stdlib por conta do malloc e eu incluí o pessoas por conta de pessoa T. Aí agora que eu estou em grupo, eu incluí o grupo.h por conta do grupo T. Mas o seguinte, observe que esse cara aqui, ele já
tá completo, entre aspas. Por quê? Porque o grupo H inclui o pessoa H. Só que isso aqui não é legal de ser feito. Você tem que criar um arquivo que seja completo do ponto de vista de dependência. Então é o seguinte, se esse arquivo aqui precisa de grupo T, e grupo T está em grupos.h, e ele precisa de pessoa T, e o pessoa T está dentro de pessoas.h, então eu incluo os dois. Tá? Então, agora ele está completo, do ponto de vista de lógica aqui, do ponto de vista de estar autocontido. Então, mesmo que eu chegue aqui em grupos e remova esse grupo.h, vamos imaginar que, por alguma razão, o grupo não é mais dependente de pessoa. Então, mesmo que eu remova ele daqui, esse arquivo continua funcionando. Agora, se eu chego aqui, deixo só o grupos, igual estava antes, só o grupos, e aí chego e tiro esse pessoas.h daqui por alguma razão, esse arquivo para de funcionar. Então é importante que o arquivo sempre esteja completo. Mesmo que ele dependa de um arquivo A e o A dependa do B, o B depende do C, se aquele arquivo depender de A e de C, você inclui os dois. Aquilo que a gente viu em sala. Tá? Então agora esse arquivo aqui está completão, lindão, bonitão. Aqui, ó. Se eu tentar compilar ele, pronto, compila. Claro que ele não está fazendo nada, né? Mas o importante é que ele compila. Vamos supor que ele imprima alguma coisa. Então, sei lá. Foi inserir uma pessoa. Só para explicar. Esse arquivo agora não está completo mais. Então, se eu tentar compilar, aí, ó, tá vendo? Ele está falando printf, ele não conhece. Onde está o printf? stdio.h. Pronto, agora ele está completão. Ah, eu não preciso mais usar o printf nem nada aqui. Pronto. Tá? Então eu vou colocar aqui as inclusões só das coisas que eu preciso, para que o meu arquivo seja autocontido. Entendeu, Giovana? Por que que eu não crio um arquivo com tudo? Por que que eu vou separando as coisas? Que eu vou incluindo só à medida que eu vá precisando. Então, se eu crio um arquivo.h e coloco tudo lá, na verdade eu estou incluindo tudo, não só as coisas que eu preciso. Tranquilo? Entendeu? Aham. É que eu, na verdade, eu tava fazendo tudo separado, aí a minha dúvida falou, não dá pra fazer tudo junto, não. Aí eu comecei a fazer tudo junto, aí eu separei de novo, tipo... Uhum. Deixa eu só dar uma atualizada na presença aqui, apesar que eu recebo o relatório depois, mas é só para não... Professor, Diga, pode ir falando aí à medida que eu vou... mas, tipo assim, qual que é o benefício de a gente fazer isso? Organização. E no caso de vocês, especificamente para esse momento, não tem, mas tem o reuso. Porque vamos supor que você faz um módulo de pessoa e o pessoa está todo organizado, bonitão, lindão e tal. Se você for fazer uma nova coisa no futuro que usa pessoa, você pode simplesmente levar o pessoa.c e o pessoa.h e usar em outro projeto seu. Entendeu? Vamos supor, na prova de vocês, não tinha aquelas funções úteis lá? Imprime tracinho, remove quebra de linha final, converte de inteiro para texto, converte de texto para inteiro e tudo. Aquelas funções são funções que são interessantes de ela estar em um arquivo chamado úteis.h, útil.h, e ele ser incluído à medida que você for usando. E aí, é claro que para poder linkar, ele tem que ter um útil.c, úteis.c. Tá? Então, o benefício de você ir separando, além de organização, é o reuso. Porque aí depois você pode pegar aquilo dali que você já fez uma vez, já está feito. Lembrando, né, que nosso objetivo é aumentar o prazo de validade dos nossos códigos. E o que é o prazo de validade? É que eu possa utilizar ele pelo maior tempo possível. Então, se eu chego e crio um módulo de pessoa que é bonitão, legalzão, tem tudo que eu preciso, toda vez que eu precisar de pessoa, eu vou lá e pego ele. Deixa eu só... Entendeu, Samuel? Deixa eu só colocar aqui o do Miguel.
Entendi. Miguel. O Pedro já tinha colocado. O Samuel já tinha colocado. O Vitor com C. O Vitor Augusto do nome grande eu já tinha colocado. Tá, beleza. Só para deixar atualizadinho aqui. Isso aqui foi mais ou menos a junção das coisas que a Giovana perguntou com as coisas do Pedro. Ficou claro aqui, Pedro, à medida que eu fiz esse do grupos aqui, a questão de separar, de organizar o que eu coloco no ponto H e o que eu ponho no C? Sim, professor, entendi. Beleza. Deixa eu ver se tinha alguma coisa escrita aqui antes. Não só o negócio do Samuel, perguntando o que eu estava repassando. Isso. E aí, mais alguma dúvida? Professor, Diga. sobre a função fseek, quando eu posiciono ela em qualquer ponto do arquivo, e eu gravo, os próximos bytes são deletados do arquivo? São. Os próximos daquela posição. Deixa eu abrir um negócio de desenho aqui, que aí no caso, eu acho que fica mais fácil eu desenhar nesse caso aqui. Então é o seguinte, vamos imaginar que o meu arquivo está aqui, ó. Tá? Meu arquivo está aqui, e aí eu vou separar os bytes aqui para ficar mais fácil de entender. E aí lembra que toda vez que eu abro o arquivo, ele tem um cursorzinho, porque do ponto de vista da abstração que o sistema operacional fornece para a gente, ele é sequencial, então eu não posso acessar qualquer posição, né? Então um arquivo ele não é como se fosse um vetor, que é de acesso aleatório. O que é o acesso aleatório? É aquele que o custo de acessar qualquer posição é o mesmo. Então, quando eu tenho um vetor, por exemplo, se eu quero ir na posição 1, na 5, na 10 e tudo, é a mesma coisa, porque ele faz a conta, né? Eu já mostrei a conta na sala para vocês, ele pega o endereço inicial, soma com a posição que você quer vezes o tamanho de cada elemento, ele consegue saber exatamente onde que ele tem que parar e ele vai direto para lá. Então, o custo de acessar qualquer posição num vetor é o mesmo. Agora, o custo de acessar qualquer posição num arquivo não é o mesmo. Tá? O arquivo ele é sequencial. Então, o que vai acontecer? Esse cursorzinho aqui vai andando à medida que você vai escrevendo ou lendo. Então, qualquer operação de leitura ou escrita, ele anda nesse cursor. Então, para poder explicar, vamos supor que aqui esteja escrito Leandro. Mas isso é no arquivo, né? Isso no arquivo. Entendeu? Então vamos supor Mas que... cada linha vai estar Leandro ou é uma linha só? Não existe esse conceito de linha, não. A linha é você que coloca um /n, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Se você colocar um byte e esse byte é /n, então significa que ele é uma linha. Entendeu? Ele vai passar para a próxima linha aqui. Se você não colocar, ele é contínuo. Entendeu? Então não tem esse conceito de linha. O conceito de linha é porque ele encontrou o /n. Então vamos imaginar o seguinte, que aqui está escrito Leandro, tá? Então eu abri o arquivo, eu posso modificar e tudo, e o meu cursor está aqui. Se eu mandar escrever nesse momento, então imagina que ele está aqui, e aí eu vou e executo essa função aqui, ó. Aí vamos supor que ele está em numa variável que essa variável está escrito Maia, por exemplo. Então, sobrenome. Eu vou aumentar a letra, tá? Então imagina que eu estou executando isso aí, ó.
tá? Então imagina que eu estou executando isso aí. Então deixa eu até colocar ela aqui antes para ficar o contexto completo. Tá, e aí vamos imaginar que o arquivo já está aberto, então eu tenho aqui e que aqui no meio do caminho aconteceu coisas de manipulação do arquivo. Então imagine esse contexto aqui, só para poder explicar. Acho que foi o Miguel que perguntou. Foi isso? Foi o Miguel, não foi? Foi. Isso. Então vamos imaginar. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Como o cursor está posicionado aqui e eu mandei escrever bloquinhos de tamanho 1, com o tamanho do sobrenome e o tamanho do sobrenome vai me retornar 4, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente substituir. Deixa eu apagar só esses aqui. Ele vai substituir por Maia e vai colocar meu cursor aqui. Então não é que ele vai destruir o que está para frente, não. Ele vai ir escrevendo e andando. Então, mesmo que tenha coisas aqui para frente, como eu mandei escrever esse Maia e esse Maia tem tamanho 4, ele escreveu só os 4 e parou o cursor aqui. Então ele só vai mexer nessas coisas aqui para frente se eu continuar escrevendo. Se não, não, entendeu? Se eu voltar aqui, ó, o fseek, aí vamos supor que eu uso o fseek seekq a partir da posição atual, o offset eu coloco -1 para ele voltar uma posição. Então vamos imaginar que eu fiz isso e ele voltou para cá. Aí ele veio aqui e parou aqui. Se eu for mandar escrever, por exemplo, Silva, o que ele vai fazer? Ele vai apagar esse e esse. Vai trocar por Silva. E vai colocar o cursor. Cadê o laranjatinho? Vai colocar o cursor aqui, ó. Tá? Então ele vai colocar o cursor aqui, porque aí se eu escrever mais uma letra, vamos supor que eu escrevi o /N. Aí o que ele vai fazer? E coloca aqui. Entendeu, Miguel? Entendi. Eu tava tendo muita dificuldade, que tá dando uns problemas. Eu não sei se é na hora de gravar no arquivo, se é na hora de restaurar, ou se é problema na alocação da estrutura. Pois é, vai fazendo o seguinte, à medida que você for executando, você vai andando. Por exemplo, vou pegar o meu aqui, tá? Só para mostrar para vocês em outro contexto. Aqui, ó, o meu restaura. O que ele vai fazendo? À medida que ele vai restaurando aqui, ó, lembrando que o formato do arquivo é de vocês, né? E esse aqui é o formato do meu arquivo. Então, à medida que eu vou andando aqui, eu consigo ver o que é que ele está fazendo. Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo. Vou parar aqui, só para dar um exemplo do que você deveria fazer aí no seu.
Então vamos supor, eu parei aqui. Aí olha só, o que eu estou esperando? De acordo com o formato do meu arquivo, a primeira coisa que ele tem que ler é o número de pessoas. Então, como que eu faço? Eu passo o endereço da minha variável, vou ler quanto? Vou ler um bloquinho de tamanho 2, porque o meu número de pessoas ele é um int 16, então ele é de 2 bytes. Então, eu vou ler 2 bytes. De onde? Desse arquivo. Então, o que vai acontecer? Olha o meu n pessoas aqui. Ó. Vendo? Meu n pessoas tem lixo. Quando eu leio, ó, pronto. Tá vendo? Agora eu tenho 4. Então, eu já sei que são 4 pessoas, de acordo com o meu formato do arquivo. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho um tal de registro. Vou abrir ele aqui para vocês. E o registro está cheio de lixo. Aí, de acordo com o formato do meu arquivo, como que ele funciona? Eu tenho o número de pessoas e depois eu tenho uma lista de pessoa T. Se eu tenho uma lista de pessoa T, isso no meu, tá? Eu posso ler o quê? Um registro de tamanho pessoa T, de onde? Do arquivo. Então, estou lendo um registro de tamanho, um bloquinho de tamanho pessoa T e vou guardar no registro. Então, olha só quando eu ler o primeiro. Tá aí, ó. Tá vendo? Então, ele já trouxe a informação do nome do cara, já trouxe a informação que ele está ativo e já trouxe o ID dele. E aí depois eu chamo o meu cria, insere na lista e por aí vai. Então, o que você tem que fazer? O número 1 ali é o tamanho? Aqui no ID? Não, no FREAD. Ah, tá, na linha 789. Não, é quantos bloquinhos. Aqui é o seguinte, quais são os parâmetros do FREAD? Onde você quer que ele coloque as coisas que ele está lendo, o tamanho de cada bloquinho e quantos bloquinhos você quer que ele lê. Porque o retorno do FREAD é o número de blocos que ele conseguiu ler. Então, eu quero que ele leia um bloco de quantos bytes? Sei lá quantos bytes. O tamanho de uma pessoa T. Então, se pessoa T tiver 50 bytes, ele vai ler 50 bytes de uma vez. Se pessoa T tiver 20, ele vai ler 20 de uma vez. No caso, meu pessoa T tem quantos? Vamos ver. O meu pessoa T, ele tem 2 bytes. Além de ter 2 bytes, ele tem um nome. O nome tem 30 mais 1, então 31. Então, 31 com 2, 33. E, além disso, ele tem uma ativa, que é um booleano, e o meu booleano está dentro do tipos.h, que é de 1 byte. Então, o meu pessoa T tem 34 bytes. Como 34 bytes não é múltiplo de 4, é bem provável que o sizeof da minha estrutura, ao invés de 34, que ele tenha 36. Por questões de otimização, mas vocês não precisam entrar nesse mérito, por questões de otimização, o compilador gosta de colocar as coisas em múltiplos de tamanho da palavra. Então, como a minha palavra, a minha arquitetura aqui, ela é de 32 bits, tá aqui, ó, x86, então significa que a minha palavra é de 4 bytes. Então, ele gosta de colocar coisas em múltiplos de 4. Como 34 não é múltiplo de 4 e 32 não cabe, então é bem provável que a minha estrutura tenha 36 bytes. Tranquilo? Entendeu, Miguel? O que você tem que ir fazendo? Se você não sabe se o problema está em salvar ou se o problema está em restaurar, a primeira coisa, salva ou cria um arquivo na mão, faz o que você quiser. Né? Se eu chegar e abrir o meu aqui, ó, deixa eu abrir o meu para vocês verem. Cadê? Ah, eu quero o caminho. Cadê? Aqui, ó. Se eu abrir o meu arquivo,
Tá? Eu que criei essa estrutura aqui. Como eu criei essa estrutura, o que vai acontecer? Eu vou ter que ler nesse formato. Isso é óbvio, né? Eu vou ter que ler nesse formato. Então, como eu vou ter que ler nesse formato, eu vou conferindo à medida que eu vou fazendo a leitura. Então, isso aí é um processo de depuração. Se você não sabe se o erro está na hora de salvar ou se o erro está na hora de ler, você tem que ir fazendo essas coisas. Cria uma primeira coisa, cria um arquivo na mão, no formato que você definiu. Vai tentando ler. À medida que você for tentando ler, ele está lendo certo? Ah, se lê, beleza. Então o problema não está na leitura, está na escrita. Ah, beleza, deu problema na leitura? Ó, então significa que você tenha problema na leitura, não significa que você não tenha na escrita, mas garantidamente você já tem na leitura. Você vai lá e resolve. Você vira assim, ó, se o meu arquivo estiver nesse formato, então eu consigo ler ele direitinho. Aí beleza. Aí depois, o que você faz? Você resolveu o problema da leitura? Faz a escrita. Aí na hora que você gerou um arquivo através do seu programa, depois você consegue ler ele novamente? Se a resposta for sim, significa que você está gerando um arquivo que é compatível com o formato que você está esperando ler. Agora, se você já garantiu que a leitura funcionou ok, e aí depois você gera um arquivo que você não consegue ler ele mais, significa que você está gerando um arquivo que não está no formato esperado. Entendeu? Então essa etapa não tem muito jeito. É a etapa de depuração mesmo. Você tem que ir vendo o que é que está acontecendo. Entendi. Eu vou aí tentar ver qual que é o problema. Beleza. Eu vi que tinha umas pessoas que apareceram aí, eu vi que a Ana apareceu. Então, pode ir fazendo pergunta, viu, gente? Só atualizando o negócio aqui. O Mário. Miguel já tinha colocado, Pedro já tinha colocado, Samuel também, Vitor também. Beleza, aqui já está tudo atualizado. Leandro, na questão, tipo, quando eu vou invalidar um cadastro ou uma mensagem assim, tem que... Como é que eu vou fazer para invalidar? Porque eu não consegui... No meu, eu simplesmente coloco esse cara que eu mostrei para vocês aqui, ó, esse ativo como falso. Então, se eu pegar o meu pessoas aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho uma função que invalida. Não tenho uma função que invalida. Significa que em algum lugar eu simplesmente vou lá e escrevo falso nele, entendeu? Entendi. Mas aí na hora que você salva essa estrutura em arquivo, salva em arquivo do tipo bit? Binário? No meu eu estou usando binário. Ah, tá. Mas é que eu tava pensando se eu salvasse em arquivo tipo texto não dá certo. Não é que não dê certo. Mas aí para você salvar em arquivo no formato texto, você tem que definir. E aquele válido ali, ele é o quê? Ele é um número? Ele é uma palavra, entendeu? Você que tem que ir definindo o formato. Porque o que acontece? Se você estiver usando arquivo texto, você vai usar um fprintf, concorda? Uhum. Então, na hora que você for usar o fprintf em cima do ativo, que no meu aqui chama ativo, sei lá, esqueci qual que é, deixa eu ver. Em cima do ativa, né? Pessoa ativa, eu tenho que falar como que eu quero imprimir ele. Então, vamos supor que o meu seja um caractere. Então, por exemplo, ativo é S e inativo é N, por exemplo. Né? Então, por exemplo, tá ativo? Sim. Tá ativo? Não. Vamos supor que seja assim. Então, o meu fprintf vai ter 1% C. Agora, vamos supor que eu quero dizer que o meu ativo ele é um número. Então, se a pessoa está ativa é 1, se a pessoa não está ativa é 0. Então, eu que defino o formato. E aí, é aquilo que eu estava respondendo antes para o Miguel. Se eu definir o formato que é caractere, então significa que eu escrevi com 1% C. Então, na hora que eu estiver lendo, que eu estiver usando
um F scanf, eu tenho que ler com %C também. O formato do arquivo ele não está definido. Como ele não está definido, vocês podem definir o formato que vocês quiserem. Igual eu falei na sala, eu acho muito mais intuitivo, muito mais fácil para mim, que já estou acostumado, usar arquivo binário. E acredito que é o caminho natural que vai acontecer com vocês à medida que vocês forem programando. Eu acho que vai chegar um tempo que vocês vão achar que realmente é bem mais natural trabalhar com arquivo binário. Mas nesse momento você não quer fazer arquivo binário, você quer usar arquivo texto, porque fica fácil de você conferir, né? Você consegue ir lá, abrir aquele arquivo, olhar e tudo, ver o conteúdo dele de maneira fácil. Trabalhe com arquivo texto, não tem problema nenhum. Não tem essa restrição. Eu fiz com arquivo binário, o Leandro vai ficar mais feliz e vai me dar mais pontos. Não. Entendeu? A questão não é essa. A questão é se o trabalho atende às especificações. É a mesma coisa do Quicksort. Eu já vi algum trabalho final implementar Quicksort? Não. Alguém foi penalizado por isso? Não. Se tiver uma implementação de Quicksort e de Bubble Sort, o cara do Quicksort vai ganhar mais pontos? Não. O Iago, por exemplo, me mandou um e-mail perguntando se ele pode usar o Quicksort que está no stdlib. Eu falei, Iago, não tem problema se eu usar. Só que esse cara usa ponteiro de função. Ponteiro de função não é assunto do primeiro ano. Eu não falo sobre ponteiro de função. Então, se você usar o Quicksort, você vai ter que me explicar ponteiro de função. Entendeu? Porque se ele achar o código na internet e pegar o código e usar, não significa que ele saiba o que ele está fazendo. Então, não é se ele pode ou se ele não pode. Ele pode, para não ter que implementar o Quicksort. E ele sabe o que aquele negócio está fazendo? Se ele sabe, beleza, ele me explica. Se ele não sabe, aí fica complicado, porque ele vai colocar lá, eu vou fazer uma pergunta, ele não vai saber responder, e aí ele vai ser penalizado por ter alguma coisa no código dele que não necessariamente ele sabe usar. Então a questão não é se pode ou se não pode, é se você sabe o que você está fazendo ou não. Tá, entendi. Obrigado. Beleza. Deixa eu ver, ninguém chegou aqui depois. Tá, beleza. E aí, mais dúvidas, gente? Aqui, acho que já está tudo atualizado. Que aí depois eu só coloco os Fzinhos aqui e não tem que atualizar nada. Professor, eu acho que, tipo, aquela coisa que eu te pedi pra você explicar, que usava a structure como tipo, eu acho, alguma coisa assim. Eu entendi, mas eu queria saber, assim, como que realmente fica, tipo, como que prossegue para fazer as coisas assim. Mas em que ponto? Me fala, por exemplo, uma linha que você não entendeu. Essa linha aqui. Tipo, eu entendi o tipo e tal, e aí vai ser um vetor desse tipo, mas eu não entendi como que isso vai ser usado em tudo, como usar. Aqui no caso é porque o meu grupo, ele está limitado em 10 pessoas, né? Uhum. Então, como que isso daqui ficaria na memória? Seria assim, ó. É como se o meu grupo T, então deixa eu colocar aqui. É porque assim, eu fiz muito diferente, porque eu não lembrava que dava para colocar pessoas como um tipo. Não sei se funcionou, acho que funcionou. Mas não precisa ser igual, não. Aqui, ó. Só explicar. Mas eu achei que desse jeito parece mais fácil. Vamos supor que eu tenha uma variável que é do tipo grupo T. O que vai acontecer? O grupo T não começa com um ID, então significa que aqui na memória eu vou fazer os primeiros risquinhos, tá? E aí depois a gente
que significa? Que os primeiros 4 bytes do grupo T, eles formam o quê? Formam um inteiro né? Porque lembrando que é na ordem, ele forma um inteiro, e mais do que formar inteiro, esse cara tem um nome. Tá? Então, tá aqui, ó. Depois ele tem o quê? Um vetor de pessoas. E esse vetor tem 10 pessoas. Então, vamos imaginar aqui que esse negócio agora está dividido em 10. Vou fazer uns risquinhos até mais embaixo, assim, só para dizer que esse cara não é um byte, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Um, dois, três, beleza. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza. Aí o que acontece? Esse carinha aqui, isso aqui é contínuo na memória, tá? Aí daqui até aqui, o que eu tenho? Eu tenho um pessoa T com 10 posições, tá vendo? Então aqui é um pessoa T, aqui é um, aqui é um, aqui é um, tudo isso aqui é um pessoa T. E mais do que isso, ele tem um nome. O nome chama pessoas. Tá? Vou colocar embaixo aqui. E aí o que acontece? Como ele é um vetor, cada posição desse aqui é uma pessoa T. Então, esse aqui é uma pessoa T. Não tem como eu girar aqui não, mas vocês entenderam, né? Esse carinha aqui, ó, é uma pessoa T. Esse é uma pessoa T. Esse é uma pessoa T. Esse é uma pessoa... Cada um deles aqui é uma pessoa T. Deixa eu colocar aqui. E aí, o pessoa T, um pessoa T é composto de quê? Um pessoa T é composto de ID e nome com 101 caracteres. Então, significa que cada quadradinho aqui, ó, na verdade, ele é 4 com mais 105. Então, significa que cada quadradinho desse aqui são 105 bytes. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar essa anotação. Vou colocar de outra cor, que essa cor aqui eu não uso para nada, não. Como que cor mais avacalhada? Aqui, ó. Então, significa que cada quadradinho desse aqui são 105 bytes. Bem provável que ele não vá ser 105, que ele vai ser 108, eu já expliquei para vocês, porque o compilador gosta de colocar coisas que são múltiplas de tamanho de palavra. Então, bem provável que esse aqui seja 108, 108, 108, 108, 108, por aí vai. Então, o que acontece? Se eu der um sizeof de grupo T, qual que é o sizeof de grupo T? Alguém sabe me responder? Porque se eu der um sizeof de pessoa, ele vai falar para mim 105 ou 108. Eu não sei, né? Depende das otimizações. Se eu fizer um sizeof de int, ele vai falar para mim 4. Mas se eu fizer um sizeof de grupo T, o que ele vai responder para mim? É 1054. Então, mas esse 1054 por quê? Porque multiplica ali o 105 10 vezes e mais os 4 do inteiro. Isso, perfeito. Né? Supondo nenhuma otimização, exatamente isso daí. Tá? Então, o que acontece? Se você estiver trabalhando com arquivo binário e dá um fwrite desse grupo
com o size of dele, ele já vai lá e já vai escrever, pedir as contas. 1054. Ele vai lá e vai... É isso? Não. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai lá e vai escrever 1054 bytes numa tacada só. Né? Lembrando que essa explicação aqui é em função do que eu acabei de fazer aqui, né? Uma pessoa que é composta de um ID que é inteiro e de um nome que tem 101 caracteres e um grupo que é formado de um vetor de 10 pessoas e mais um ID. Então, a minha resposta é em cima disso daqui. Se eu mudar qualquer uma dessas constantes, o size of muda, porque a estrutura muda. Entendeu, Giovana? Sim. Aí você entendeu o que está acontecendo nessa linha aqui agora? Aham. E aí, só para a gente finalizar o desenho, vamos supor que esse grupo ele esteja numa posição Vou facilitar a vida de vocês, tá? Não, aqui não, porque aqui é muito ruim. Vamos supor que ele esteja aqui. E aí, como é o endereço de memória, verdinho e tudo. Vamos lá. Supondo que ele esteja aí. Qual que é o endereço do ID desse grupo? Só para ver se vocês estão finos mesmo no assunto de memória. Qual é o endereço do ID desse grupo que está na memória? Acho que o pessoal rateou agora. Vamos supor que eu tenho o seguinte código aqui. Qual é a pergunta? Se alguém falou aí, falou tão baixinho que eu não escutei, não. Qual é a pergunta? A pergunta é, qual é o endereço do ID? Então, suponha que eu tenho o seguinte código aqui, ó. A pergunta que eu fiz é... Essa foi a pergunta. Qual o endereço do ID desse grupo aqui? Suponha que essa variável chama grupo, né, usando as nossas cores da sala aqui, ó. Tá ruim, mas a variável chama grupo, ela começa nesse endereço aqui de memória, ela é do tipo grupo T, e a pergunta que eu fiz é, qual o endereço do ID? Zero x 0000100. Isso, exatamente. Porque ela está no início, se o endereço desse grupo é esse, então o endereço do ID é esse. Perfeito. Agora, se eu fizer essa pergunta aqui, ó. Deixa eu ir colocando as respostas ali. Agora, qual que é a resposta do outro? Esse é comercial, inclusive, é desnecessário, tá? Eu só coloquei para poder reforçar. A pergunta que eu fiz é, qual é esse endereço?
Não, Igor. Ele é o mesmo do grupo.id? Não, também não. Se ele for o mesmo, significa que estão no mesmo lugar de memória, né? Aí acontece um trem esquisito, porque se eu escrevo em pessoa ou eu escrevo em D, ele escreve no mesmo lugar. E aí não faz muito sentido. Isso, o Vitor respondeu ali, tá? Por que que é isso daí? Porque é o endereço onde pessoas começam. Então, o que que acontece? Se o grupo começou nesse endereço, vou chamar de 100 aqui, apesar que está em hexa, tá? Mas só para facilitar o diálogo aqui. Então, se esse cara começou no 100 e o ID começa no 100 e tem tamanho 4 por causa do inteiro, então o pessoas começa no 104. Aí agora se eu fizer isso aqui, ó. Qual é o endereço? O mesmo do anterior. Isso, exatamente, o mesmo do anterior. Por que que é o mesmo do anterior? Porque o nome do vetor, ele diz onde o vetor começa. E o endereço da primeira posição do vetor é exatamente onde ele começa. Agora, e esse agora? Não, não é 105 não. Porque se fosse 105, significa que o pessoas inteiro gastaria 1 byte inteiro. Também não é 108, porque se É fosse 209? se fosse em decimal seria isso aí mesmo. Mas em hexadecimal ninguém precisa saber aqui nesse contexto. Afinal de contas, vocês não estão tendo aula de SL comigo, mas eu vou fazer a continha para vocês. Você não precisa fazer essa conta de cabeça não, é só explicar para vocês o processo. Se a primeira pessoa está no endereço 104 em hexa e ela gasta 105 bytes, então vamos ver quanto que é 105 em hexa. Então 105 em hexa é 105 em decimal é 69 em hexa. Então, qual que é o endereço da primeira posição? É o 104 mais... É 69? É, 69, 105. Então, o endereço é 16D. Então, esse cara... Vamos ver se vocês entenderam. Aproveitando para fazer uma revisão de memória. De onde surgiu o D é porque é hexadecimal. Isso, exatamente. O Pedro respondeu ali, ó. Porque D é 13 em hexa. E aí o importante não é vocês saberem os números, é vocês saberem as contas. Qual que é o endereço desse cara agora? Assim, teve mais ou menos, né, Lucas? Igual eu falei, assim, eu não aprofundei porque não é específico da minha disciplina. Mas a gente teve aula 8. Na aula 8 eu falei, que é a aula de tipos. E aí, alguém já conseguiu fechar essa conta aqui?
Problema não, aí está relembrando agora. Vocês estão tentando fazer a conta ou... Agora você pediu demais pra mim. Não, mas ela não é complicada. Vamos imaginar o seguinte, ó. Cada bloquinho desse daqui tem 105. Se cada bloquinho desse aqui tem 105, a gente já viu que 105 em hexa é 69. Vou tentar colocar essa cor avacalhada aqui de novo. Então é 105 bytes em decimal ou é 69 em hexadecimal. Então vamos lá, 945. Eu não sei não, viu, Pedro? Vou fazer a conta aqui junto com vocês para poder descobrir. Então vamos lá, se cada bloquinho aqui é 69, então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu 105, que é o tamanho de cada um, vezes 9, então dá 3B1, né? Então significa que a partir daqui, para eu chegar no 9, eu ando 3B1. Como ele começava do 104, então é 3B1 mais 104. Então, 4B5. Então, esse carinha aqui é o 4B5. O 104 é por causa do endereço inicial. Aqui, ó. Ô, professor, repete essa última parte, por favor. Repito, sem problema nenhum. Depois do 3B1. Então, vamos lá. Vou fazer desde o início aqui, para quem ficou perdido. Cada quadradinho de pessoa gasta 105 bytes. Então, vou colocar aqui, ó, em decimal, 105 bytes. E aí, quantos bloquinhos eu tenho que andar para chegar no último? 9 bloquinhos. Então, 105 vezes 9. Então, são 945 bytes em decimal, ou 3B1 em hexadecimal. Então, guarda esse número, 3B1. Só que é o seguinte, onde começa a primeira pessoa? A primeira pessoa a gente viu que ela começa nesse 104. Então, se ela começa no 104 e tem que andar mais 3B1, então ela chega no 4B5. Entendeu? Então é 4B5 por quê? Porque a primeira pessoa começa no 104 e ele anda mais 3B5, 3B1, entendeu? E agora, para finalizar, eu quero ver se vocês entendido mesmo. Que isso aqui ainda é uma revisão de memória ainda, né? E agora? E esse aqui? Quantos bytes que tem o nome? É 30? É 30 bytes? É 30 posições? Na verdade, você fez uma pergunta importante, mas sobre o cara errado. O mais importante não é saber qual é o tamanho do nome. É saber quem vem antes do nome. Essa era a pergunta que tinha que ser feita. E aí ela foi feita de propósito, né? Para que vocês tenham... mas antes do nome vem o ID, não é? Isso, então. Mas é justamente essa informação que você precisa. Porque você quer saber onde começa o nome, não qual o tamanho do nome. Vai ser o endereço anterior mais 4 bytes. Viu? Não bits, Giovana, mas eu entendi a resposta. É o endereço anterior mais 4 bytes do ID que a pessoa tem. Exatamente, perfeito. Então, esse cara aqui, ó, voltar no desenho. Então, esse cara aqui vai ser...
Vixe, o meu deu 41D e eu não sei por quê. Também não. Mas é isso daí. Tá? Entendido, Giovanni? Então, como é que o negócio fica aqui, ó? Quando você chega e coloca esse códigozinho aqui, ó. Quando você cria um grupo, automaticamente você já está colocando esse grupo do jeito que está aqui nesse código, né? Você já está colocando esses caras tudo aqui na memória. Esse 9 aí do 4B9 é porque adiciona mais 4 do ID? Isso, que adiciona mais 4 do ID, exatamente. Ah, beleza. E aí, mais alguma dúvida? Isso daqui que era aquela coisa de vocês fazerem o desenho e tudo. Acho que vai ser muito importante nesse trabalho final. Porque vocês vão definir as estruturas, né? Sabe o tamanho das estruturas e tudo. Se fosse nome 1, aí se fosse nome 1, o que que seria? Seria A. Entendeu? 4BA. Porque o nome começa no 4B9, o 1 é a segunda posição do nome, então o endereço dele é o quê? É o B9 mais 1. E 9 somado com 1 em hexa dá A. Então, se fosse nome, abre colchetes, 1, fecha colchetes, seria 000004BA. E isso porque o nome é char, exatamente, isso porque o nome é char. Se o nome, por exemplo, não fosse char, se ele fosse inteiro, por exemplo, não faz sentido não, né? Mas só para explicar a pergunta que você me fez. Se o nome, ao invés de ser char, fosse inteiro, aí o que acontece? Eu não teria que somar 1, eu teria que somar 4. E aí seria 9 com 4, 13, 13 é D. Aí seria 4BD, se o nome fosse não de char, fosse de inteiro. Se o nome fosse de double, por exemplo, aí seria 4B9 mais 8. E 4B9 mais 8 seria... Deixa eu ver, 9 com... sei lá. 4B9 mais 8. Seria 4C1. Tranquilo? E aí, mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém que está aí que não estava antes. A Estela. Professor, Pode falar, Samuel. na questão da mensagem, sobre o trabalho agora, quando eu enviar uma mensagem, eu já posso perguntar para a pessoa se ela quer remover ou não? Aí a pessoa, no caso, aí só vai poder apagar a sua última? Que é a mais recente, não é? Não é Então, isso? não, mas na verdade a pessoa pode apagar as recentes, não só a mais recente. Então, se eu entrei numa conversa, troquei 4 mensagens, fechei, depois eu abri, aí aquelas 4 eu não posso apagar mais. Mas se eu chegar e conversar mais 3, eu posso apagar qualquer uma dessas 3. Entendi. Mas ele pode enviar a mensagem, depois ele abre. Aí não pode mais apagar ou pode? Não pode. Se você fechar uma conversa e abrir de novo, todas as mensagens que estavam lá não podem ser apagadas mais. Você só pode apagar as mensagens que você escreveu desde que a conversa foi aberta naquele momento. Então se eu conversei 4, fechei. Depois conversei mais 3, fechei. Depois conversei mais 2, fechei.
e depois abrir e conversei mais 3, eu não posso apagar nenhuma daquelas anteriores que eu esqueci os números agora. Só posso apagar as 3 novas. Abriu? Hã? Por causa que você abriu. O que eu estou chamando de fechar? É sair da conversa. Entendeu? Se eu estou conversando com você, todo aquele momento que a gente está conversando, a conversa está aberta. Se eu voltei no menu, aquela conversa fechou. Mas para remover tem que voltar no menu, não tem não? Não necessariamente. Se você está fazendo ele voltar no menu, então você tem que ter uma opção de fechar a conversa. Você tem que deixar claramente que ele fecha a conversa. Porque no meu não é assim que funciona. No meu, quando eu executo, enquanto eu estiver naquela conversa, ela está aberta. Se eu voltar, a conversa fechou. Como que eu faço para apagar uma conversa naquele momento? Eu coloco o número negativo. Então, por exemplo, se eu quero apagar a conversa 9, eu coloco -9. Aí ele apaga a mensagem 9. Então, tá. Mas isso é do jeito que eu quis fazer. Se você quer fazer o cara voltar no menu para ele apagar, então você tem que colocar na hora de voltar no menu uma opção para fechar também. Porque senão, qual que é o Então no conceito menu seu não de tem a fechar? opção de remover. No meu não tem não. Tá. O meu só tem a opção de remover enquanto eu estou com a conversa aberta. Tá. Entendi. Mas -9? Como assim? É -9 que seria o ID da mensagem que eu quero apagar. Entendeu? Se a minha você insere o mensagem... ID? No meu caso, você insere o ID com número negativo. Não, mas tipo assim, então vai apagar todas as mensagens da conversa. Não, todas as conversas não. Vai apagar a 9. Mas ele mudou de ID, então? Enquanto ele conversava? Ué, cada mensagem tem um novo ID. Ah, tá. A mensagem tem um ID. Isso, a mensagem tem um ID. Quer ver, ó? Ó, quer ver? Cadê meus negócios? Aqui, ó, meu banco de dados. Deixa eu apagar meu banco de dados. E vou baixar o programa aqui de novo. Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. Vou criar 2 pessoas. Quem está me perguntando? Samuel? Samuel. Então, aqui, ó. Isso. Então, tem nós dois aqui, beleza? Aí eu vou criar uma conversa entre nós dois agora. Pronto, acabei de criar uma conversa entre Leandro e Samuel. Então, vamos supor que eu vou mandar uma mensagem para você agora. Então, Leandro enviou a mensagem. Bom dia, Samuel. Tudo em paz? Tá vendo? Eu enviei a mensagem de novo. Só que a mensagem agora é de ID2, tá vendo? Ó? Tudo em paz? Entendi. Aí você vai responder. Aí o que acontece? Eu posso apagar as mensagens 1, 2 e 3 nesse momento. Aí eu vou fechar minha conversa. Só para explicar aqui, ó. Fechei a conversa, eu vou abrir ela novamente. Então ele voltou com as mensagens que a gente tinha conversado, mas eu não posso apagar elas mais. Quer ver, ó? Mensagem 1 não pode ser removida, nem a 2, nem a 3. Se eu tentar apagar a 4, não tem a mensagem 4. Agora eu vou mandar uma nova mensagem.
Fala que eu te escuto. Aí o que acontece? A 4 eu posso apagar agora. Tá vendo? Mensagem 4 apagada. Então, se eu fechar aqui e abrir de novo, tá vendo? Não tem a mensagem 4. Mas se eu mandar uma nova mensagem, tá vendo que ela tem o ID 5? Porque a 4 já foi consumida. Agora, olha o que acontece. Eu não posso apagar 1, não posso apagar 2, não posso apagar 3, não posso apagar 4, mas eu posso apagar 5, porque a 5 é recente. Agora, se eu fechar aqui e abrir novamente, agora eu não posso apagar nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 5. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver quem que eu não tinha colocado aqui. O Gustavo não tá aí. Mas pode ir perguntando aí, viu, gente? Tô só atualizando esse negócio aqui. Quem tá aqui embaixo? Samuel Vitor. Isso, beleza. Aí o Vitor falou que não tem nenhuma dúvida. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, por mim tá encerrado. Aí depois eu vou subir esse vídeo, né? Eu falei com vocês que eu ia gravar. Por conta de hoje ser feriado, sei lá quem que poder participar, que foi só a Estela e o Rafael que falou que preferia no sábado, mas que não tinha nada contra hoje, então se não tinha nada contra, não foi impedimento de ter aula. Fechou então, gente? Então, beleza. Acho que sim. Então tá bom. Então vou parar a gravação aqui.